Começa agora mais um podcast do pastor Esdras Carvalho. Bíblia, teologia, aprendizado e edificação. Seja muito bem-vindo. Podcast com o pastor Esdras Carvalho. Olá, que bom estarmos juntos em nosso podcast semanal, nosso estudo em Provérbios. E já vimos o suficiente para concordar que é só para quem quer viver bem. Não é como uma chuva que cai e molha tudo e pronto. São esforços que eu empreendo, escolhas que eu faço, decisões que eu tomo e que me levarão a viver bem. Pois bem, hoje estamos no capítulo 10 e nós vamos escolher 2 textos do capítulo 10 e vamos abordar, portanto, 2 temas no capítulo 10. Hoje, no podcast dessa semana, vamos falar acerca dos versículos 4 e 5, o trabalho diligente. E na semana que vem, temos mais um assunto no capítulo 10. Isso porque agora a gente começa a gente está num ponto em que Provérbios vai repetindo muitas coisas que nós já vimos. Então nós vamos elegendo aqueles provérbios ainda não abordados, ou se anteriormente nós o abordamos de forma mais rápida e superficial, já planejando deixar para frente. Hoje vamos falar sobre o trabalho diligente. Versículos 4 e 5 diz assim: quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. E por aqui a gente já quebra aquela ideia de que a Bíblia é contra os ricos e de que a Bíblia desenvolveu uma teologia da pobreza. Pelo contrário, trabalhando com diligência, que é o que nós vamos falar, a pessoa pode se enriquecer. E sendo preguiçoso, inevitavelmente vai ficar pobre. Então aqui a gente quebra essa ideia, tá? Não existe essa coisa de que na Bíblia só é santo e só é crente quem é pobre. Olha como é que se traduziu isso na versão A Mensagem. A preguiça leva à pobreza, mas o trabalho diligente traz riqueza. Trabalhe enquanto o sol brilha, isso é sensato. Mas se dorme enquanto outros trabalham, é pura estupidez. Então vamos finalmente destrinchar as dicas que estão neste Provérbios. Primeira coisa, livre-se da preguiça. Não tem como prosperar na vida. É impossível ir bem na vida se não for livre da preguiça. Se for preguiçoso, se for negligente, não vai prosperar. Então, é como diz aí algumas frases, vamos dizer assim, não é umas frases, né? Ficou um jargão popular aí, a partir de programas televisivos no Brasil, que diziam: show preguiça, a gente tem que se livrar da preguiça. Agora, o texto fala do trabalho com diligência, daquele que trabalha com capricho, daquele que trabalha bem, o trabalho diligente. Diligente, sim. Negligente, não. Quem é o diligente? Diligente é o indivíduo ativo, aplicado, zeloso, cuidadoso. Esse é o profissional que o patrão quer. Ele não quer demitir esse cara ou essa pessoa. O diligente, em suas ações, combina a eficiência e a eficácia. Combina a perseverança e a criatividade. Combina o planejamento e a execução do que foi planejado. Esse é o diligente. Na hora de trabalhar, trabalhe. Não fique de preguiça ou de moleza. A maioria dos funcionários, dos profissionais de empresas, passa as 8 horas do dia enrolando tudo que pode. Não é diligente, é negligente, não é trabalhador, é preguiçoso. No momento de demissão, quem é o primeiro que o patrão demite? Esse que fica de enrolação. Então, na hora de trabalhar, trabalhe. É por isso que o Eugene Peterson traduziu assim: trabalhe enquanto o sol brilha. Isso é sensato.
não fica se enrolando. Quando aqui em Joinville, a Assembleia de Deus nos anos 80 adquiriu 70 já, né? Anos 1970 por ali, montou uma loja de artigos evangélicos, bíblias, harpas, discos de vinil à época. Chamava-se Sazedep. E o meu pai foi colocado para cuidar dessa loja. O presidente da época, o pastor que presidia a igreja naquela época, era o pastor Satiro Loureiro. Ele colocou meu pai para cuidar da loja, e meu pai era obreiro de tempo integral, e o pastor Satiro disse o seguinte para o meu pai: Ezequiel, essa loja abre às 8 horas e não às 8h01. O cliente tem que saber que às 8 horas a loja estará aberta. Então isso é profissionalismo, isso é comprometimento. Veja só a orientação que ele deu. Mas deixa estar que um dia o pastor passou na frente da loja e era 6 e alguns minutos, 6h10 talvez, por aí. E a loja ainda estava aberta, 18 horas e 10 minutos, né? Meu pai ainda atendia alguns clientes. No dia seguinte o pastor foi lá conversar com meu pai e disse: Ezequiel, a loja fecha 18 horas e não 18h01. Quando der 18 horas, você baixa a porta de rolo, atende quem está lá dentro, com zelo, com capricho, mas os clientes têm que saber que 18 horas fecha, que 18 horas você vai para casa, você tem família, você tem horários a cumprir, você tem outras coisas a atender. Então, o horário da loja é das 8 às 18, e não 18h01. Então, ele não queria que abrisse às 8h01, mas não queria que fechasse 18h01 também. Por quê? Porque tem o horário certo para trabalhar. Dentro desse horário, trabalhe com afinco, com capricho. Até os administradores de grandes empresas sabem que o famoso serão, na maioria das vezes, é erro de planejamento e de execução. Não foi feito o suficiente durante o horário correto, agora tem que pagar hora extra, aumentando o custo daquele serviço, porque não conseguiu desempenhar bem feito no horário de trabalho. Tem hora para trabalhar. Trabalhe enquanto o sol brilha. Trabalhe na hora de trabalhar. Ou seja, administre bem o seu tempo. Saiba que hora as coisas começam e que hora elas terminam. Ande com sabedoria entre o urgente e o importante. Experimente anotar no papel as coisas urgentes e as coisas importantes. Os especialistas em administração do tempo, eles costumam dizer: se você nunca administrou seu tempo, primeiro vá anotando numa agenda tudo o que você faz durante o dia, tudo, a hora que parou para assistir uma televisão, a hora que tomou um cafezinho, a hora que conversou com o colega, a hora que foi ao banheiro, a hora que trabalhou, vá anotando tudo. No final de uma semana de trabalho, comece a separar as horas em que você se distraiu com coisas irrelevantes, as horas em que você se ocupou de coisas que eram urgentes, mas não eram tão importantes, e as horas que você realmente dedicou às coisas importantes. Depois, você vai ter condições de separar isso em blocos e dar foco, dar importância para aquilo que é importante. E vai lidando com sabedoria entre as coisas urgentes e as coisas importantes, mas administre bem o seu tempo. Livre-se das distrações. Por exemplo, neste exato momento em que eu estou gravando este podcast, eu estou com os meus dispositivos, todos eles em modo avião. Porque senão começam a chegar notificações de mensagens de WhatsApp, de e-mails e etc. E eu vou me distraindo com essas coisas e não consigo me concentrar na gravação do podcast. Então, livre-se das distrações, quaisquer que sejam elas. Seja disciplinado. Eu estava assistindo uma palestra do Bernardino, aquele técnico de voleibol, e ele disse uma frase bastante interessante. Há muitas frases sobre isso, né? E são parecidas, mas a dele dizia a seguinte: disciplina é a ponte entre nossos sonhos e nossas realizações. Quer dizer, nem todo dia você vai acordar motivado, mas todos os dias a gente tem que acordar comprometido com o nosso trabalho. Motivado ou não, vá trabalhar. Trabalhe bem, dê o seu máximo, concentre-se, seja disciplinado. Disciplinado é, na maioria das vezes,
quase sempre, mais importante a disciplina do que a motivação. A disciplina é a capacidade de fazer aquilo que você não gostaria de ter que estar fazendo, mas sabe que é importante fazer. É a disciplina aquela virtude capaz de fazer você abrir mão de coisas boas, legítimas e que você gostaria de estar fazendo. Mas agora é hora de trabalhar com responsabilidade. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Então seja disciplinado, trace suas metas e se comprometa com elas. Tem um horário X, que é para você fazer tal coisa. Faça aquilo e faça com comprometimento. Trace suas metas e se comprometa com elas. Não há outro caminho para prosperar. Não há outro caminho para ir bem na vida. Sabe, existem entre os atletas de alta performance uma coisa que eles dizem, que diz o seguinte, seja adepto do jogo do progresso. O jogo do progresso para eles é o quê? É cada dia melhorar um pouco mais. O nadador, ele quer a cada dia melhorar 1/100º do seu tempo. Ele não quer melhorar 10 minutos de um dia para o outro. Isso é impossível. Mas se você se compromete a cada dia um pouco mais, cada dia um passo além, cada dia melhorar um pouquinho, você vai a cada dia melhorando e no final de 10 ou 20 dias você terá melhorado bastante. Trace suas metas e se comprometa com elas. Outra dica, inclua você mesmo, a sua pessoa, em seu trabalho. Nas horas produtivas da sua vida, inclua estudar, fazer cursos de aperfeiçoamento, aprender um novo idioma, participar de uma feira ou um congresso. Você precisa melhorar o seu desenvolvimento, o seu desempenho. Você precisa crescer como profissional. Portanto, se você não inclui nos seus horários produtivos, e aqui eu falo de um planejamento mensal, né? Na semana, não é no dia apenas, mas na semana, na quinzena, no mês, no bimestre, no trimestre, no semestre, onde estão os espaços para o seu aperfeiçoamento pessoal? Onde estão os espaços para o seu crescimento pessoal? Onde está o tempo que você dedica para fazer um curso, para melhorar uma debilidade que você tem no seu desempenho, para agregar valor à sua profissão? Onde estão os espaços para você participar de um congresso ou de uma feira onde você vai estar a par ou ao par de todas as novidades, de todos os lançamentos, de todas as tendências do seu mercado? Onde estão esses espaços planejados no seu cotidiano? Isso é trabalhar de modo diligente. Lembre-se também que o trabalho glorifica a Deus, ou pelo menos deveria glorificar. Ocupe-se do seu trabalho como quem está glorificando a Deus. E todas essas dicas que eu dei para você agora, que parecem mais um momento coaching do que uma exegese bíblica, você vai compreender que tudo isso contribui e coopera com a glorificação do nome de Deus. Porque na medida em que você vai se distinguindo como o melhor profissional do seu mercado, o melhor empresário do seu empreendimento, você vai glorificando a Deus ao passo em que colhe os frutos prósperos desse seu trabalho bem feito. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O nosso trabalho tem que ter tal grau de comprometimento, de empenho, de concentração, de dedicação, de diligência, que glorifica a Deus. Aliás, esta diligência que eu acabei de abordar em algumas dicas,
em algumas sugestões: ativo, aplicado, zeloso, cuidadoso, diligente em suas ações, combinando eficiência com eficácia, perseverança com criatividade, planejamento com execução, trabalhando duro na hora de trabalhar, que na tradução do Eugene Peterson tem a ver com enquanto o sol brilha, ou seja, dentro do seu expediente de trabalho, livre de distrações, sendo disciplinado, traçando metas e se comprometendo a cumpri-las, incluindo a si mesmo no seu planejamento profissional, cursos, aperfeiçoamentos, idiomas, feiras, congressos, enfim, todas essas dicas que eu acabei de dar tem a ver com a diligência no trabalho, e diligência é sinal de sensatez. Observe que o Eugene Peterson traduz assim, ó: trabalhe enquanto o sol brilha, isso é sensato. Mas, se dorme enquanto outros trabalham, é pura estupidez. Meu irmão, ficar esticado num sofá assistindo futebol ou assistindo qualquer outra coisa no auge do horário produtivo do trabalho, a Bíblia diz que isso é pura estupidez. Diligência no trabalho é sinal de sensatez. Isso é sensato, trabalhar com diligência. E a última dica é: livre-se do preguiçoso. O versículo 26 diz: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. A Bíblia, a Mensagem, traduz assim: o empregado preguiçoso não é alegria para o seu patrão. É como um gosto amargo na boca e fumaça nos olhos. Se você é empregador ou tomador de decisões no que diz respeito a demitir e contratar, meu amigo e meu irmão, não tem outra dica que a Bíblia dê para você. Preguiçoso não pode ter espaço na sua equipe de trabalho. Se você está trabalhando num projeto e junto com você nesse projeto colocaram um preguiçoso, meu amigo, meu irmão em Cristo, minha irmã, dê um jeito de se livrar do preguiçoso. Eu tenho ensinado meus filhos até a se livrarem de preguiçosos na hora de fazer trabalhos da escola. Livre-se dos preguiçosos. Eles vão montar nas suas costas e vão querer nota boa junto com você. O preguiçoso é um pesadelo. O preguiçoso já experimentou o vinagre na boca? Eu nunca experimentei e nem quero experimentar. Eu imagino que é coisa horrível. Encher a boca de vinagre e aí tentar ir engolindo isso aos poucos. Isso deve ser horrível. O Eugene Peterson traduz como gosto amargo na boca, fumaça nos olhos. Isso aqui todo mundo já experimentou. Você começa a coçar os olhos, tem que fechar, eles começam a lacrimejar, fica irritado, você não suporta aquele ambiente. Saia desse ambiente. É isso mesmo. Livre-se dos preguiçosos. Eles vão comprometer a tua produtividade. Comprometendo tua produtividade, vão comprometer o teu rendimento. Olha bem, eles vão comprometer a tua performance, o teu desempenho. E tem um outro problema: é possível que você seja associado ao preguiçoso. Quando eu estava no exército, uma vez o sargenteante da companhia, ele sabia que tinha um soldado que era preguiçoso, mas preguiçoso mesmo. E ele queria dar uma lição naquele preguiçoso. E aí ele chamou esse preguiçoso e a mim. E disse assim para nós dois: vocês vão lá para o alojamento e vocês coloquem em ordem cama, estrado e colchão. Porque na companhia nós tínhamos os beliches, cada cama tinha o seu próprio estrado, que era uma chapa de compensado, não era esse estrado em grade que vem nas lojas quando a gente compra uma cama, vem um estrado em grade, né? Sarrafinhos e tal. Ali era uma chapa de compensado. E a cama 01 tinha a chapa de compensado 01 e tinha o colchão 01. E assim iam as 300 e poucas camas. Só que isso, com o tempo, os soldados trocando um colchão ruim com um compensado já meio envelhecido, então isso estava tudo misturado. Imagina, 300 e poucas camas, 300 e poucos colchões
e 300 e tantos compensados. Tudo bagunçado, fora de ordem, sem organização. O sargento mandou a gente arrumar. Meu irmão, eu comecei igual um doido trabalhando. Eu comecei a procurar o compensado tal para levar na cama tal e procurar o colchão e fui trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando. E aquele meu amigo, ele não fazia nada. Ele deitava, se esticava, fazia sua hora de preguiça, que era a hora toda, tirava sarro da minha cara, ria comigo. Mas ele não sabia que o sargenteante tinha mandado que o plantão, que é um soldado que está escalado para cuidar da companhia, discretamente olhasse de vez em quando o trabalho sem que a gente percebesse. Ninguém sabia disso. Então esse soldado ia lá, dava uma olhadinha e via sempre meu companheiro deitado, rindo e fazendo bagunça. E eu encharcado de suor trabalhando. No fim do dia, o sargenteante chamou nós dois, conferiu o trabalho, nos chamou lá para a sargenteação, que era o escritório, vamos dizer assim, e olhou para mim e disse assim, 47, que era meu número, 647. Quem foi que fez o trabalho? E agora? Eu não podia mentir e não queria entregar ao meu colega. Eu disse, olha, sargento, eu trabalhei bastante o dia todo. Foi o suficiente. O sargento olhou para o outro soldado e disse assim, você acha que eu não sei o que você fez? Eu mandei o fulano de tal ficar cuidando e tal. Ele disse que você foi assim, assim, assim o dia todo. É verdade ou não é? E ele teve que dizer que era. Esse homem escutou tanto, pagou tanta punição que a gente era punido. E eu não tenho agora como descrever em detalhes isso para você, mas se você já serviu o exército, você sabe o que é sentado 2, de pé 2. Sentado 2, de pé 2. E aquele sargento ia mandando esse cara sentar e levantar em saltos, dando saltos para levantar sem poder apoiar a mão no chão. É uma coisa horrível de sugação que a gente chama no exército. E esse homem ia chorando e ele ia dizendo, você é um fracassado, você nunca vai dar nada, você é um falido, você é um motivo de desgosto para os seus pais. E foi maltratando aquele homem e eu em posição de sentido, assistindo aquilo tudo, já comovido pelo meu colega, mas ele estava recebendo a paga da sua preguiça. O que o sargento queria fazer? Ensinar uma lição de vida para aquele homem. Pois bem, que nós não precisemos cair na mão de um sargento, que a gente aplique o que a palavra de Deus nos ensina, sem preguiça e sem parceria com preguiçosos. Seja diligente no seu trabalho e você prosperará. A Bíblia nos garante isso. Um abraço forte, até o nosso próximo podcast. Que Deus te abençoe.